É isso, hoje eu vou falar de verdade. Esse é um tema que dá para abordar de muitos jeitos. Eu vou tentar ser bastante prático aqui para ver se a gente consegue aprender alguma coisa e usar no nosso dia a dia, na nossa vida. Bom, então, primeira coisa, o que é verdade? Tenta responder sem olhar no dicionário ou chat GPT, que você vai ver que é meio difícil de responder. E talvez você ache que verdade seja aquela opinião que todo mundo concorda. Tá, mas por muito tempo quase todo mundo acreditava que o Sol que girava em torno da Terra e não o contrário. Inclusive, mesmo que você fosse um gênio e pensasse diferente, você sofria as consequências por isso, né? Aí você vai dizer, tá bom, Salomão, mas naquela época todo mundo acreditava porque era óbvio, né? A pessoa olhava, o Sol estava girando, então era normal acreditar que o Sol girava em torno da Terra. Sim, naquela época era a opinião dominante. Então, quando a gente fala de verdade, a gente tem que contextualizar, né? A gente quer dizer a verdade quando? Hoje. A verdade é outra. Não dá para tirar a verdade de contexto. Então, você acabou de pensar de uma maneira científica. A maneira científica que eu quero dizer é a verdade ela pode mudar. Se a evidência muda, a opinião muda também, se a evidência for forte. Então, vou até arriscar dizer que a verdade, a melhor definição dela é a melhor versão dos fatos de acordo com as evidências mais recentes. Que tal? E isso abre uma porta incrível para a maneira da gente pensar, e ao invés de aceitar os fatos como que tivessem escritos em pedra, você passa a pensar um pouco mais. É como pensava o Aristóteles, né, que era o pai do método científico. Foi ele que popularizou a ideia de que o conhecimento ele vem da experimentação e não só do ato de ficar pensando sobre um determinado assunto. Tá, mas eu não vou falar de filosofia aqui, eu disse que eu ia ser prático, então vamos lá. Hoje, aqui no nosso contexto, né, a gente tem milhares de ferramentas à nossa disposição, ChatGPT, Google, enfim. É muito mais fácil descobrir o que é verdade hoje do que era antigamente, certo? Certo, é muito mais fácil mesmo. A gente nunca teve tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje, né? O problema, ele é juntar essas informações de uma maneira útil e verdadeira. E é justamente nisso aí que essas ferramentas que eu falei, nos grandes modelos de linguagem, LLM do inglês, são muito bons em fazer. Então o ChatGPT é bom justamente nisso, né? Você faz uma pergunta para ele sobre um assunto, ele vasculha a internet com tudo que tem escrito sobre aquele assunto e traz para você de bandeja um conjunto de informações que ele acha que é ok. Mas se está na internet, não necessariamente é verdade, a gente sabe muito bem disso. Ele seleciona um pouco as informações baseado nas interações prévias que ele teve com você. Então não dá para dizer que ele traz sempre de maneira super imparcial. Mas você já reparou que o ChatGPT e o Gemini e esses outros, eles erram? E eu digo mais, você já reparou que eles erram muito mais na área que você é expert, que é a sua área de especialidade, do que nos outros assuntos? E não é que o ChatGPT ele erra na sua especialidade, ele erra em todas. É você que não é especialista em tudo e não consegue perceber quando ele erra fora da sua área com tanta frequência como você percebeu na sua. Inclusive, se você conflitar o ChatGPT, você vai ver e falar, poxa, mas você está dizendo isso e eu já li que é aquilo. Ele, desculpa, Salomão, eu trouxe para você porque eu achei que você queria. Então, assim, não é totalmente imparcial. Se a inteligência artificial está te ajudando na tomada de uma decisão importante, não aceita a primeira versão da resposta que ele te der. Vai atrás das fontes que ele usou. A maioria dos modelos de linguagem hoje, quando trazem uma informação importante, eles trazem uma fonte. Então clique na fonte, vai ler no site e vê se a informação que está lá está condizendo com a resposta que ele te deu. Tá, mas aí a gente dá um passo atrás e, poxa, Salomão, você acabou de falar que o que está na internet não necessariamente é verdade, e aí que a gente entra na parte 3 do vídeo. Não dá para delegar para os outros a responsabilidade de formar as opiniões que são importantes para você. E o que eu quero trazer hoje aqui é justamente um conjunto aí de ferramentas que vai te ajudar a perceber quando algo que está escrito não necessariamente é verdade. Que é um sisteminha que eu vou chamar aqui de sinal amarelo e sinal vermelho. Amarelo significando que, poxa, precisa de um pouquinho mais de atenção nessa informação que eu acabei de ler aqui, deixa eu ver melhor. E sinal vermelho opa, fica ligado que provavelmente o que está escrito aí não é verdade, não. E eu tô pegando carona, né, num vídeo que eu vi do Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico americano, fez um vídeo falando disso. Muito do que está aqui que eu vou explicar agora eu peguei de informação do vídeo dele e vou dar uma adaptada aqui para a nossa realidade. Então vamos lá, primeiro sinal amarelo. Se você lê uma informação e essa informação tem uma opinião de alguém que está defendendo a própria indústria ou defendendo quem paga o seu salário. Opa, sinal amarelo. Quer dizer que é mentira, sinal vermelho? Não, não é mentira necessariamente. Mas se tem um conflito de interesse financeiro, merece uma atenção. Não é incomum a gente ver as pessoas defendendo as opiniões ou distorcendo os fatos justamente para justificar, né, e perpetuar ali seu interesse próprio com ganho financeiro, enfim. Outro sinal amarelo, quando alguém pega uma opinião
tira do contexto, pega só uma parte dela e usa aquele pedaço para construir todo o seu argumento contra ou a favor daquela opinião. Principalmente em site de notícia, manchete ou post na internet, a pessoa tira de contexto e o contexto importa. Na verdade, o contexto é tudo. Uma frase isolada, sem o contexto todo, não significa muita coisa, né? Se você está usando aquela manchete para poder tirar a sua opinião, vai atrás antes de caminhar para todo mundo da família, seus amigos, dá uma olhada no texto original, vê se faz sentido, vê se não é só uma distorção ali da realidade para sustentar a opinião de quem está publicando. Outra bandeira amarela, quando alguém faz uma afirmação fantástica, super revolucionária. A gente sabe que esse tipo de notícia, de manchete, atrai muito público, principalmente quando é positiva, né? Ou muito negativa. O público gosta desse tipo de matéria, né? Quando é super dramático para o lado positivo. Quem que não gostaria, por exemplo, que houvesse a cura de uma doença incurável, enfim. Mas geralmente a gente tem que olhar para ver se de fato aquilo lá é verdade, se não é só assim tirado do contexto para atrair o clique da pessoa, para atrair o encaminhamento, né? Muitas vezes o que interessa para quem está publicando é se a notícia foi visualizada e não necessariamente se é verdade aquilo que está sendo dito. E aí eu já aproveito e trago um gancho aqui da próxima bandeira amarela para a medicina. Quando alguém traz um conhecimento revolucionário ou uma informação que ela meio que muda o contexto, muda a opinião geral, o consenso de uma área ou de uma doença ou de um tratamento. Lógico que vai ter situações que isso vai acontecer, a gente torce para que aconteça, inclusive. Mas, geralmente, quando você está lendo isso de uma informação assim super dramaticamente positiva e que desafia totalmente os conhecimentos, bandeira amarela. Primeiro, vamos atrás de ver se aquilo é de fato verdade, se outros cientistas, outros laboratórios, outros grupos em outros países conseguiram reproduzir aquele resultado. Vamos ver se a evidência ela é sólida antes de adotar aquilo que a manchete falou como verdade e começar a aplicar na nossa vida, né? E agora passando um pouco para as bandeiras vermelhas, né? Bandeiras vermelhas são mais dramáticas. Quer dizer que se eu vi uma informação que tem esse tipo de bandeira, eu já tenho que ficar com os dois pés atrás, porque provavelmente alguma coisa não está muito certa ali. E a primeira delas que eu vou falar é teorias da conspiração. Assim, teve teorias da conspiração que se mostraram verdade na história? Sim, teve. Mas mais comum é que elas não sejam verdade. Então aquilo que você leu, a opinião daquela pessoa, se ela depende da conspiração ser verdade para ser verdade, provavelmente é mentira. Assim, ou precisa de uma grande análise antes de ser aceita. E repara que na maioria das vezes o argumento dessa pessoa que está defendendo a conspiração, ele vai acabar terminando no mas a conspiração não permite. Então a conspiração sempre é o argumento final onde termina a discussão com essa pessoa e esse tipo de discussão não tem como ganhar, né? Você pode trazer o fato que for, a pessoa sempre vai justificar, mas a conspiração não dá, né? E aí que já vem o próximo gancho para a próxima bandeira vermelha. Quando uma pessoa diz que o mundo inteiro está errado, todo mundo daquela área está errado e só ele está correto, só ele sabe o que é melhor, só ele tem a solução para um problema e que, na verdade, existe uma conspiração de toda uma indústria ou de todo um grupo que não quer que você saiba desse resultado porque eles querem, ou sei lá, te manter doente ou te manter pobre, enfim, e só ele vende a solução por R$ 29,90 no site dele. Pô, super bandeira vermelha, né? Tá cheio disso na internet, a gente vê hoje com redes sociais um monte de super especialista numa área que não existe, ou especialidade que não existe, vendendo solução ou vendendo curso de como encontrar a solução para um problema que é para te defender contra uma super conspiração. Super bandeira vermelha. Outra super bandeira vermelha, e essa aí é genérica e vale para todas as áreas, são generalizações. Generalização mesmo, de pegar e atacar, por exemplo, um grupo, ou uma classe social, ou um grupo étnico, ou uma indústria toda. Geralmente está errado, geralmente esse é um argumento que ele é fraco, porque mostra que a pessoa que está usando esse argumento não está muito familiarizada com aquele assunto. Pegou um grupo e está atacando o grupo pelo grupo, não necessariamente todo mundo ali dentro pensa do mesmo jeito. Geralmente quem usa esse argumento está usando ali um ou outro exemplo para defender um interesse dele mesmo, seja ele político, seja ele, enfim, financeiro, como seja. Bom, agora com essas ferramentas, talvez a gente consiga olhar e julgar as informações de uma forma um pouco mais crítica antes de adotar as opiniões que a gente viu na internet na nossa própria vida. Que no fim é o que mais importa, né? A gente tem que ter responsabilidade com o conhecimento que a gente assume para nós mesmos e principalmente com aquele conteúdo que a gente difunde por aí. E essas ferramentas, elas precisam ser treinadas, porque a nossa cabeça, ela nem sempre está preparada para perceber esse tipo de erro. O nosso cérebro, ele nem sempre toma aquele caminho que demanda um pouco mais de esforço mental. Ou seja, descobrir a verdade dá um pouco mais de trabalho que fazer uma pergunta ali para o ChatGPT e aceitar o que vem escrito.